Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer tê-lo aqui novamente conosco em mais um episódio aqui do Didático Cast. Hoje eu tenho uma grande satisfação de falar sobre um assunto que está dentro do meu cotidiano há mais de pelo menos 20 anos, que é a questão da estruturação financeira e legal de startups. Há 20 anos atrás a gente não utilizava o nome de startups como de uma forma comumente, mas há 20 anos atrás eu já desenvolvia projetos dos mais diversos possíveis, das mais diversas formas e das multiformas possíveis. E sempre isso foi um grande problema, ou sempre foi uma grande preocupação da nossa parte, que é sempre fazer uma análise ou tentar buscar a parte da viabilidade tanto jurídica, tanto da viabilidade econômica do projeto. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, que a gente está com dois grandes convidados aqui hoje, eu vou fazer duas pontuações. Existe um site que chama-se Distrito, e eu vou colocar esses sites, eu vou até colocar o relatório que foi tanto na Didático Cast quanto no meu perfil. Siga lá, siga as nossas redes sociais, dá a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, marca, salva, faz todo aquele negócio que é preciso. Eu ainda não estou ambientado totalmente como as coisas que precisam ser feitas, mas é preciso ser feito isso, e você sabe o que é preciso ser feito, então me ajuda aí, que eu ainda não estou nesse hype ainda, eu estou aprendendo essa linguagem aí. Eu tenho 3 filhos, já tenho 75 anos, já estou aprendendo ainda como me portar e me posicionar nesse mundo. Bom, de acordo com o relatório da Distrito, em 2021 foram realizados 677 rodadas de investimento só no Brasil, totalizando 8 bilhões 850 milhões de dólares de investimentos em rodadas de investimentos só no Brasil. Um número 3 vezes maior do que o que foi feito em 2020. O que mostra a capacidade de criatividade nossa aqui no Brasil e a capacidade que as nossas empresas, as nossas ideias, o nosso mercado tem de atrair investidores de fora para que possa aportar investimentos, mesmo com diversas fragilidades, seja na economia, algumas inseguranças jurídicas que a gente tem, mas a gente é uma terra muito fértil para negócios. Bom, nesse mesmo ano de 2021 surgiram 491 unicórnios. Unicórnios, eu vou deixar o Jaime daqui a pouco explicar, o Jaime é o nosso convidado. São empresas que têm um valuation, ou já possuíram aportes com maiores do que 1 bilhão de dólares ou de reais. Eu vou deixar para que ele fale. 10 desses unicórnios são brasileiras. A gente tem um decacórnio, se eu não me engano, brasileiro. Eu acho que é brasileiro, ou se não é brasileiro, é aqui da América Latina. Naturalmente, os maiores unicórnios são empresas de fintech, mas aí a gente tem as retail techs, as food techs e todas empresas, várias modalidades de empresas que estão surgindo. Então essa é a primeira pegada, que eu já vou passar a palavra para o Jaime. Mas eu tenho outro tópico aqui, que vai sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Porque foi divulgado anteontem ou ontem, não me lembro, uma matéria no Valor Econômico, um jornal de expressão aqui, um canal de bastante expressão, onde um responsável ou responsável pela NPD, que aí eu vou deixar que o Alan fale sobre esse assunto, falou mais ou menos como começou a se divulgar quais seriam as regras, ou pelo menos para mim começou a ficar mais claro como é que seriam as regras para o cálculo das penalidades. Ou seja, a multa por descumprimento de empresas que não se adequaram à LGPD. A gente vai falar aqui sobre
desde quando a LGPD está aprovada no Brasil. A gente está discutindo esse tema desde 2018, a lei já está aprovada, salvo engano, desde 2019, ia entrar em vigor em 2020, foi adiada para 2021, e depois, por um período, depois atrasou de novo, mas já está em vigor e parece que agora vai. Mas as empresas já tinham que estar adequadas desde então. E aí agora parece que as penalidades começam a ser apresentadas. E as multas podem chegar a 2% do faturamento da empresa, limitando a um teto de 50 milhões de reais, ou até a interrupção das atividades. Bom, só para a gente já dar entrada com os convidados, a gente tem casos bastante emblemáticos de vazamento de dados já no Brasil, também no exterior. A gente tem, por exemplo, Facebook, vazamento de dados do Facebook, que colocou os nossos dados totalmente, tomara que o Facebook não caia com as nossas transmissões, mas colocou os dados do mundo inteiro, né? Porque todo mundo usa ou o Facebook ou alguma das ferramentas do Facebook, como Instagram, WhatsApp e por todas, mas agora é Meta, então não tem problema. A gente não tem problema de falar no Facebook, era outra empresa, né? E aqui no Brasil, vazamento tal do SUS, vazamento de outros dados, enfim, várias empresas, até as estatais, que vez ou outra vaza dados. E daí, qual é a penalidade? Tem que vir de cima o exemplo. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente no episódio anterior, a gente falou sobre criptomoedas, sobre a regulação de criptomoedas, e um dos tópicos que a gente citou foi a questão de as pessoas têm muito medo da regulação das criptomoedas porque elas acham que é uma penalização. Mas a regulação ela vem só para regular, para dar regras, para criar regras e que fiquem mais assertivas, para que, por exemplo, hoje quando eu vou fazer um investimento, eu tenho a figura de uma pessoa eu ligo para o gerente do banco, e o gerente do banco, para me fazer uma sugestão de investimento, ele tem que pegar e tem que ter Anbima. Na criptomoeda, não. Eu pego um guru na internet que me faz um position e eu sigo ele. Então, como que fica isso para... Então, se eu tenho regras, eu passaria, de repente, que o guru da internet me tenha que ter uma Anbima diferenciada, de repente, um CP Cripto, assim como tem o CP10, o CP20, tem um CP Cripto, talvez, um CP30, enfim, não sou especialista. E para isso eu já passo a palavra para o Jaime, economista formado pela Universidade Federal Fluminense, atualmente trabalhando na Team Brasil. Jaime, é um prazer tê-lo aqui na mesa. Muito obrigado por aceitar o convite e dispor do seu tempo. Suas primeiras palavras, por favor. Prazer é todo meu, Bruno. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui na Didático Cast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, como o Bruno falou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre startups, fintechs de modo geral, o crescimento dessas companhias, como que elas agridem o mercado. Até saiu uma notícia recentemente, se não me engano foi ontem ou anteontem, que a Uber Eats vai deixar de atuar no Brasil, não sei se vocês viram, graças à nossa querida nacional iFood. Conseguiu capturar bastante o mercado, deixou o mercado bem difícil para a Uber Eats atuar. Tem a Rappi chilena também, né? Então, isso aí é um pouquinho do que são os nossos unicórnios. E aí eu até vou te dever aquela de 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de reais. Isso também vai me falhar a memória agora. Depois a gente vê, bota aí no vídeo para deixar a galera certinha de quanto que é. Mas é isso, vamos falar um pouquinho de startup, fintech, um pouquinho de modelo de negócio e principalmente o modelo educacional das pessoas que formam, na minha visão, que precisam formar essas startups. Pessoas profissionais do século XXI, remando nessa nova onda de tecnologia, nessa nova maré tecnológica que está vindo, antecipando novas tecnologias. Por exemplo, o metaverso surgiu basicamente do nada. Quem se antecipou. Quem não se antecipou está estudando agora, e quem não estudar vai ficar para trás. Isso aí. E aí você perde oportunidade de dinheiro, investimento e tudo mais. Então vamos que hoje vai ser bem legal. Perfeito. Também estou aqui com o Alan, advogado especialista em entretenimento e negócios digitais, professor de Direito Empresarial da FGV/IDE. Alan, muito obrigado também, é um prazer tê-lo aqui conosco. Suas primeiras considerações.
Olá pessoal, tudo bem? Obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui, também dividir a mesa com o Jaime aqui no Didático Cast. Acho que vai ser uma troca muito boa nossa, pela nossa diversidade de formação. A gente está falando de quem tem um background muito forte em tecnologia, como é o Bruno, o Jaime com toda a sua bagagem de economia, e eu aqui para dar os meus pitacos jurídicos com vocês. Eu sou advogado, especialista em assessorar esse mundo do empreendedorismo. Então eu lido desde a minha primeira oportunidade profissional, e essa foi uma sorte que eu tive, com pequenos empreendedores, como startups, e hoje eu posso atuar em todas as cadeias da economia, desde uma multinacional que vem para o Brasil, a gente tem alguns clientes lá no escritório, até novos negócios que estão começando, que eu acho que é mais a linha do que a gente vai tratar hoje das startups. Então, espero poder trocar aqui bastante com vocês para a gente falar sobre aspectos societários, aspectos de propriedade intelectual, que é muito importante para quem está desenvolvendo algum novo negócio, em especial se estiver envolvendo ativos digitais, e também falar sobre proteção de dados pessoais, que é um dos temas que você pontuou, tema super quente ainda, não dá para dizer que é novo, porque sempre existiu esse tipo de preocupação no Brasil. O que há de novo é um novo marco regulatório, já desde 2018, como você pontuou, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, tem bastante coisa para a gente falar, acho que vai ser um papo animado aqui, dinâmico, e vamos que vamos. Bom, vou começar. O Jaime falou sobre a questão de diversos modelos modelos e formatos e eu vou fazer uma pergunta que eu acho que um vai completar o outro. É uma pergunta que a gente pode trocar várias. Quando uma pessoa chega aqui para... Quando eu digo uma pessoa chega aqui, é porque a Didático Cast, a gente acabou aproveitando o nome, tem a Didático Tech, que é uma desenvolvedora de... Não estou fazendo aqui, estou fazendo, mas se você quiser, entra lá no Didático Tech, a gente desenvolve projetos lá. Mas, enfim, você tem um projeto, aí você chega aqui, eu quero desenvolver um projeto de uma fintech, por exemplo. É um projeto que a gente está em desenvolvimento nesse momento. E aí a pessoa vem, apresenta a ideia. Do ponto de vista tecnológico, é muito simples a gente pegar e desenvolver as APIs, desenvolver a conectividade, desenvolver os módulos, o sistema em si, os aplicativos, enfim, desenvolver todo o sistema onde a empresa vai oferecer os serviços para o cliente final. O que a gente sempre pergunta bom, você já fez uma viabilidade econômica? O que você precisa para que isso funcione? Quanto tempo você está provisionando para que o negócio funcione? Porque não adianta você pegar, bom, quanto que custa esse projeto? Esse projeto custa X. Mas o projeto custa X para desenvolver. Qual é a equipe que você vai precisar para desenvolver o projeto? Qual o suporte que você vai precisar? Jurídico, financeiro, contábil, fiscal, a parte tributária, qual é o melhor formato tributário a ser colocado? Legalização da marca. A legalização da marca é um tópico específico, porque geralmente as pessoas quando chegam aqui, elas acham, não, mas eu já registrei o domínio. E aí eu vou fazer uma pergunta e aí eu complemento a minha linha de pensamento. Eu tenho, por exemplo, se você entrar aqui no registro, eu te mostro que eu tenho pelo menos uns 300 domínios registrados. Eu tenho 300 marcas? Não. Inclusive, você pode perder seus domínios pelos respectivos titulares das marcas. Por quê? A gente pode falar sobre isso. Porque o que protege esse ativo de propriedade intelectual no Brasil, em se tratando de marca, é o registro no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, há casos aí até emblemáticos que a gente tem aí de práticas chamadas de typo squaring ou cyber squaring, que é a pessoa que ela, de maneira dolosa, maliciosa mesmo, ela registra um domínio que ela sabe que pertencerá a uma outra pessoa. Por exemplo, uma empresa nova que chega no Brasil, uma empresa que está bem estabelecida lá fora. O pessoal vai e registra esse nome de domínio aqui no registro.br, para ter lá o .com.br, o .net.br, usando uma marca de uma empresa lá fora. Daí, quando essa marca chega ao Brasil, que ela quer hospedar o site dela aqui, que ela vai buscar o domínio, ela vê, opa, já tem alguém que comprou. Só que essa pessoa que comprou nunca explorou essa atividade, nunca usou essa marca. Ela faz isso para quê? Para que quando essa empresa chegue aqui, tenha de pagá-la para ela transferir esse domínio. E a gente não está falando de pagar a taxa do registro.br anual, você está falando de pagar um valor para poder, de fato, ceder.
E aí, independentemente dessas transações, que muitas vezes é resolvido fora da justiça por ser mais rápido e até mais barato. Só que a gente tem já bons casos, até chegando ao nosso STJ, que seria a nossa Corte Superior, para discutir esse tipo de matéria, reconhecendo que esse tipo de apropriação indevida maliciosa é algo ilícito, que gera tanto o dever de você ter, de cancelar esse domínio ou transferir a pessoa de fato que tem direito disso, quanto de pagar uma indenização pelos prejuízos causados. E a gente tem uma série de casos. Tem um caso emblemático que foi bem bacana, assim, para quem gosta de esportes. A gente estava até falando aqui nos bastidores em off um pouquinho sobre esportes. E teve um caso recente que foi a mudança de posicionamento de marca do Clube Atlético Paranaense. Sim. Não sei se vocês vão lembrar, o Atlético, ele... Mudou, tirou o H, se não me engano, colocou um H, colocou um H. Justamente para poder se diferenciar com relação aos outros Atléticos que a gente tem no Brasil. Diria até que o mais tradicional seria o Atlético de Minas Gerais, né? Que as pessoas acabam se referindo até mais como Galo do que como Atlético. E aí, qual foi o movimento do Atlético e essa história que eu estou contando para vocês? Você escreve Atlético no Google ou qualquer outro buscador, acaba tendo uma disputa sobre quem é que vai mostrar a matéria. E aí o Clube Atlético Paranaense, muito bem organizado, falou, olha, eu tenho que me diferenciar dos demais. Então a forma de eu me diferenciar nas buscas, para eu não competir com o Atlético de Minas, com o Atlético de Goiás ou qualquer outro Atlético, o Atlético Nacional de Medellín, por exemplo, vai ser colocar o H, porque os outros clubes não usam, então sempre que alguém digitar assim vai remeter para o meu clube. E legal. Fizeram um baita projeto de rebranding disso. Mudaram até o escudo e tudo. Mudaram o escudo. E aí, durante esse processo, um torcedor do Coritiba, que é o maior rival do Atlético Paranaense lá no Paraná, registrou o nome de domínio Atlético Paranaense. Salvo engano, eu não sei se foi... se esse registro foi aqui no Brasil ou se foi lá fora, mas foi um desses domínios. E o que ele fez? Isso é a técnica que a gente chama de cybersquaring, que é você registrar o nome que pertence a terceiro. E quando você acessava esse domínio, ele redirecionava para o site do Coritiba. Então imagina, sessão de lançamento de todo esse rebranding, de todo esse novo Atlético, você vai lá clicar para assistir o site e te leva para o site do teu maior rival. Nossa. Como é que você quantifica o prejuízo? Então, esse foi um caso até emblemático que chegou às nossas cortes e acabou sendo resolvido por maneira de acordo, um acordo extrajudicial, então a gente não sabe se teve algum pagamento de indenização, ou o contrário, se o Atlético até pagou para essa pessoa que fez esse registro só para resolver logo, diminuir os prejuízos dela. Mas esse é um excelente caso para mostrar que nome de domínio, você ter esses cuidados é importante de você registrar, mas isso não te dá o direito de uso absoluto. Porque se desse o direito de uso absoluto, esse torcedor do Coritiba, provavelmente, que fez essa maldade de redirecionar, falaria, não, vou manter comigo. Porque você não tem a marca, né? A patente na sua. Você não tem a marca sobre esse ativo, de fato. Você não pode simplesmente se apropriar do ativo de outra pessoa e usar a seu bel prazer. E é muito mais, desculpa te cortar, mas é muito mais simples, do ponto de vista financeiro, você já definir todo esse... Aí o Alan vai me ajudar com isso. Você definir toda essa burocracia de marca na hora que você está lançando o seu negócio, para depois você não precisar fazer um reposicionamento de marca porque alguém já está usando a sua marca. Vocês querem café? Não, tô super bem, obrigado. Porque imagina, você cria a sua empresa, sei lá, ABC, nome da empresa. Aí você fez toda slogan, camisa, enfim, fez toda a puxada de vendas, design, tudo. Cara, vamos lançar, vamos. Na hora que você lança a sua empresa, vem a empresa que possui a marca e fala, o que é isso? Às vezes é uma microempresa lá do interior do Piauí, mas a marca é dela. E aí ou você gasta dinheiro comprando essa marca, não sei nem se pode você comprar a marca do outro. Não tem, Pode, é possível. Ou você gasta dinheiro, ou você faz um reposicionamento de marketing da sua empresa e tem que mudar tudo. Imagina. Nossa. Então, aí nesse ponto, a bom da conversa dinâmica é esse, porque os domínios, assim, cada vez menos a gente vai em www.com.com.br, seja lá o que for, até porque se eu quero entrar no site da empresa, eu tenho preguiça de digitar o nome da empresa, porque eu já sei que se eu digitar o nome da empresa lá, o Google já sabe mais do que eu. Sim. E ele vai colocar lá primeiro e tudo mais. Então, os sites eles estão cada vez caindo mais em desuso. Já existe, ou se é da mesma forma, o entendimento para, por exemplo, nicknames em redes sociais, porque, por exemplo, a gente vai fazer o Didático Cash. E um dos grandes problemas, eu vou citar o Didático Cash para, por exemplo, não citar
um problema que a gente tem corriqueiro aqui. Hoje, quando a gente vai fazer um projeto de sistemas ou de página, qualquer coisa que seja, antes de você pesquisar o domínio, você tem que pesquisar as mídias sociais. Porque o domínio você já tem .com, .com.br, .net, alguma coisa, e como é secundário, as pessoas podem simplesmente acessar qualquer um. Agora, Didático Cast no Instagram, no Facebook, ali, aqui, acolá, é importante. Só que o princípio de uma rede social é pessoal. Eu posso depois transformar numa conta privada. Vou mais além. Nas redes de blockchain, por exemplo, você falou que você investe no metaverso, nas criptomoedas. Eu não sei se você também faz esse mesmo tipo de investimento. Para você fazer uma transação, por exemplo, eu quero fazer uma transação de um Ethereum para você, eu tenho que ter aquela hash inteira. E aí, o que a Ethereum fez para que a gente possa pegar e mudar? Ela criou dentro da blockchain dela um namespace que é o ENS, que virou até uma cripto, que custa aí 30 e poucos dólares cada blockchain, cada cripto dessa. Mas qual é a funcionalidade? É que eu possa ter obrigado. Para que eu possa ter uma nomenclatura que quando eu for transacionar alguma coisa para você, eu possa ter um apelido. Seja mais simples. Né? Seja mais simples. Já existe, tem previsibilidade, eu posso juridicamente buscar Obrigado. Buscar juridicamente um nome, ou tentar junto a Meta, que no caso agora o Facebook virou Meta, ou ao Google, esse nome, esse nickname junto, porque é muito valioso. Por exemplo, eu tenho instagram.com/didáticocast, eu diria que hoje é muito mais valioso do que eu ter didáticocast.com. Perfeito. Vamos lá, excelente, deu para pegar já a ideia aqui. Independentemente de onde você vai fazer essa utilização, seja em rede social, seja no metaverso, seja uma utilização no ambiente físico mesmo, você quer colocar lá um letreiro em frente à tua empresa ou à tua loja, qualquer coisa do tipo. Como é que você se torna titular de uma marca no Brasil? Tá? Primeiro ponto para isso. Diferentemente de uma criação, de uma pintura, de um desenho ou de outra obra protegida pelo que a gente chama de direito autoral, a marca você só se torna dono com um registro. Se você é um artista e faz uma escultura, se faz uma pintura, você não precisa registrar isso em nenhum lugar para você se tornar o dono. Se você escreve um livro, você não precisa registrar isso em algum lugar para você se tornar um dono. O registro é possível como um meio de prova de que você foi aquele criador. Mas os ativos protegidos por direito autoral, eles não precisam de registro. Diferentes são os ativos que a gente chama que são protegidos por propriedade industrial. Do que exemplo, as marcas, do que são exemplo, as patentes de algum remédio, alguma outra invenção. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é comparecer ao INPI e fazer um pedido de registro. Na linha do que você está comentando, o pedido de registro que é fundamental de se fazer é o que a gente chama de marca nominativa, que é você registrar aquele nome. Uma vez que você registra o nome, o nosso sistema de marca, ele leva em conta uma classificação internacional, que a gente chama de classificação de NICE. É uma classificação que ela tem vários códigos de acordo com produtos ou serviços. Então, se eu estou criando um produto, tem determinados códigos. Se eu vou prestar um serviço, tem outros códigos. E aí, aquele meu nome é protegido para aquele código específico que eu fiz. Então, se a gente for falar da Didático Cash, eu vou ter um código específico para, por exemplo, serviços de educação. Como eu vou ter outro código específico para serviços de consultoria. Como eu posso ter outro código específico para promoção de eventos. Então, o que é necessário fazer? Um registro em cada uma dessas classes, em cada uma dessas NCLs. Uma vez que eu faça o registro nessa NCL, não importa o local, o substrato, se é físico, se é digital, se é internet, se é rede social, se é deep web, se é metaverso, não importa onde eu vou utilizar. Aquela marca, naquela territorialidade brasileira, é minha. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas a internet não tem limite territorial. Eu quero proteger, por exemplo, no metaverso. Aí hoje, cada vez mais, essas instituições, esses órgãos, essas autarquias que registram marcas, elas têm se comunicado para você fazer um registro e abarcar vários países.
que é o que a gente chama de prioridade unionista, quando você faz o registro em um país e abarca vários outros por convenção. O Brasil recentemente aderiu a uma convenção nesse sentido. Da América Latina, né? América Latina, Europa e uma série de outros países que participaram dessa convenção também. Então, eu consigo fazer um registro aqui no Brasil e isso também abranger vários outros países, desde que, e aí é um ponto importante, desde que essa minha marca possa ser registrada no Brasil e não tenha um registro prévio nesse outro país. Porque a proteção de marcas, da forma como ela é hoje, e como sempre foi, é restrita a cada país. O que existe hoje é um procedimento administrativo para eu fazer o protocolo em um país e isso abranger os demais. Então, eu posso dar um exemplo para vocês, tá? Aqui na América Latina, a gente tem a Brahma, por exemplo, uma empresa de cerveja que faz parte do grupo da Ambev, bem tradicional aqui, como a gente tem na América Latina a mesma marca Brahma sendo utilizada para a empresa que faz hiking, por exemplo. Então, tem esse tipo de questão que, ó, como é que eu vou fazer se isso já estava registrado em outro país? Você tem essas limitações, né? Você não tem como impedir o uso pela outra pessoa e você pode ter uma mesma marca sendo utilizada para segmentos diferentes. Então, na linha dessa proteção que você quer ter, qual é o que eu daria de aconselhamento tanto para Didático Cash quanto para qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo, que está montando um negócio e quer ter essa proteção mais ampla? É seguir com esse registro no INPI. É um registro que, em geral, para pequenas empresas leva de 6 a 1 ano para você ter ele concluído, desde que não haja uma oposição. Oposição é quando tem uma outra pessoa que tem uma marca parecida, seja na escrita ou seja na fonética, e ela diz o seguinte: opa, não quero que você registre. Se você registrar, pode confundir com a minha. Pode ter alguma confusão da clientela, até o mesmo um desvio de clientela, alguém achar que você está contratando comigo quando na realidade está contratando com você. Então, se você não tiver essa oposição, que aí o processo fica um pouquinho mais complexo, se você simplesmente der entrada e ninguém comparecer nesse teu processo, leva aí em torno de 6 meses a 1 ano, para cada uma dessas classes. Então, é o que eu recomendo para vocês que se faça desde o início. Mas isso não torna, por exemplo, o empreendedorismo, a gente não burocratiza o empreendedorismo? Sem dúvida. Eu sei que é importante, mas... Vamos lá, aí do ponto de vista econômico para o negócio, porque eu tenho uma ideia, eu preciso colocar essa ideia em prática, até porque eu não tenho 6 meses para poder colocar um negócio funcional, porque aí eu entro no segundo ponto. O camarada chegou aqui, eu falo, bom, você tem esse ponto aqui de que forma que eu poderia aconselhar o meu cliente, quando eu falo meu cliente, porque o meu cliente é o cliente de várias pessoas que estão assistindo esse podcast, esse vídeo. E assim como é uma dúvida de várias pessoas que estão assistindo e que estão tentando fazer através de ferramentas gratuitas, por si só. De que forma que dá para equilibrar os passos? E aí, por exemplo, que aí sempre é o segundo passo que a gente fala aqui. Bom, primeiro passo é a questão de marca, é a questão legal do negócio, e depois eu volto para uma outra questão legal, que é as questões contratuais e tudo mais, mas do ponto de vista do business em si. Quais seriam as primeiras etapas que as pessoas precisam se precaver para que a gente não morra aquela questão de que as empresas geralmente acabam com 2 anos de vida porque não conseguem a estabilidade e tudo mais. Aqui, pelo menos, geralmente eu falo, você tem um plano de viabilidade financeira para que o seu negócio funcione por pelo menos 18 meses? Pô, mas eu vou ficar 18 meses sem ter nenhuma receita? Não. Não, mas você vai reinvestir isso no seu negócio. Pois é. Senão ele morre. Exatamente. Então, assim, como é que a gente trata isso, ou como é que a gente deveria tratar, ou pelo menos como é que as pessoas que pretendem alçar ao nível de empreender poderiam, ainda que não profissionalizar, buscar um nível de profissionalização para o seu empreendimento, para a sua startup, para o seu negócio, para o seu sonho. Sim. Assim, no Brasil a gente tem pelo menos no meu ponto de vista, a gente tem um problema muito clássico de desenvolvimento educacional, né? A gente tem um desenvolvimento educacional no Brasil que ele, querendo ou não, ele é precário, ele não é para todo mundo, e mais recentemente a gente tem um alto desemprego. Então isso leva o quê? Alto desemprego, as pessoas vão querer buscar alternativas de fazer dinheiro.
Qual a alternativa de fazer dinheiro? Você fazer por conta própria, botar o seu sonho na mesa, botar as ideias na mesa, botar tudo pro papel e correr atrás. Só que correr atrás do seu sonho, do ponto de vista do empreendedorismo, tendo defasagem de conhecimento, cara, é você atirar no escuro, tentar a sorte. E não é bem assim que vai dar certo. Então, o que você pode fazer para, enfim, tentar minimizar problemas? Primeiro de tudo, tentar buscar conhecimento do ponto de vista financeiro. Cara, tentar entender o que é a taxa de retorno, quanto tempo vai me levar o retorno desse investimento que eu estou fazendo, tenho ou não tenho uma grana boa para segurar a minha empresa, entender que não vou ter, a gente chama lá na economia de lucro econômico, né? Lucro econômico igual a zero. A sua empresa, uma startup, pelo menos até onde eu entendo, o lucro econômico dela vai ser zero por bastante tempo. Ou seja, não é que o seu lucro pessoal, que o seu salário vai ser zero. Não é isso. Mas o lucro econômico da sua empresa vai ser zero porque você vai estar reinvestindo quase tudo nela. E para você tentar fazer ela crescer como cresceu uma Nubank da vida, onde o capital era todo reinvestido na empresa, e eram testes de hipótese atrás de testes de hipótese junto com o cliente, que é o tal do modelo MVP, né? Então você fazia sempre testes já com o seu produto pronto em cima do cliente. Então, primeiro de tudo, o que você deve fazer? Você aí que quer empreender, e até clientes que querem chegar aqui na Didático junto com o Bruno para já chegar fortes, entendendo o que precisam fazer, para não chegar só com uma ideia, só no campo das ideias, e sim chegar no campo da prática. Primeiro de tudo, você tem que ter um conhecimento básico de finanças e economia. E assim, quando a gente fala finanças e economia, parece que é um mundo macabro, né? Igual direito. A gente tá falando isso ali em cima antes. Caraca, finanças e economia, matemática, direito, o que é isso? Cara, é simples, não é difícil. Tem vários canais no YouTube que não são gurus, que conseguem passar um conhecimento legal. A economia trabalha muito com manual, eu não sei se o direito trabalha, mas a economia tem vários manuais que vão te ajudar a entender o básico da economia teórica. Então você vai conseguir, lendo, estudando, se aperfeiçoando, você vai conseguir ter o conhecimento básico de economia, como construir um orçamento, como fazer um valuation da sua empresa, que é um pouquinho mais difícil, como você vai botar finanças básicas na sua empresa, quanto tempo vai ser o seu retorno do seu investimento, quanto de capital você tem hoje. Cara, se você pega o seu capital que você tem hoje para transformar numa empresa, quanto disso você pode salvar para botar no investimento de fora, para que esse investimento de fora gere retorno para sua empresa também. Porque é sempre bom você diversificar no mercado como brasileiro. O mercado brasileiro ele é muito instável. A gente vê a Bolsa de Valores aí recentemente e faz assim, né? Não fica bonitinha crescendo, não fica bonitinha instável. Então é bom você diversificar. Eu tenho um primo meu, eu cito ele como exemplo sempre, que ele é médico, diretor de hospital, e o maior empreendimento dele não é medicina, são casas alugadas. É o empreendimento dele, é a empresa dele. Ele tem uma empresa no CNPJ que aluga casas. Só que ele podia muito bem na vida dele como médico ficar na medicina, e tá em salário ótimo, maravilhoso. Mas não, ele foi além. Cara, e se a medicina um dia não der certo? Eu preciso diversificar. Mas para ele fazer essa diversificação do conhecimento dele, para fazer a diversificação do negócio, ele precisou estudar finanças. O médico, teoricamente, não sabe finanças, ele precisa estudar finanças. Então é isso. Primeira coisa de tudo, estude finanças, saiba um pouquinho de como você constrói seu orçamento, como você, enfim, vai preparar todo o seu financeiro. E segundo, que eu acho que é o passo mais importante, Bruno, que assim, é algo que eu defendo com unhas e dentes. Contrate pessoal capacitado para trabalhar com você no momento 2. O que é pessoal capacitado na minha visão? Século XXI, como a gente falou no início, nova onda tecnológica. São pessoas criativas, pessoas que usam a economia criativa, pessoas que não se prendem só no que já está sendo feito, e sim que vão tentar ver um passo adiante. Então, para você ter pessoas criativas trabalhando com você, o que são pessoas criativas? São pessoas que, ao mesmo tempo que saibam economia como eu, se interessam em saber o direito do Alan, se interessam em saber a revolução tecnológica como você, se interessam em saber um pouco de história do passado para também saber falar, saber vender. A gente estava até falando isso lá em cima, saber vender seu peixe. Cara, eu preciso fazer um negócio com você. Você gosta muito de, sei lá, Roma. Pô, eu não sei falar sobre Roma. Mas eu sei, talvez, o Alan que sabe falar sobre Roma. Cara, vem comigo aqui. Vamos chegar naquele cara ali. Cara, vamos conversar. Então você precisa de pessoas criativas trabalhando com você, que saibam que seja aquele perfil hands-on, que saibam meter a mão na massa e, enfim, fazer o negócio virar. Então é isso. O primeiro passo é, cara, estuda finanças. Faça o seu planejamento orçamentário, vê quanto de grana você realmente tem. Não vai na ilusão de que todo mundo dá certo, de que vou ver para depois, vamos ver o que vai acontecer depois. Não, porque com o nosso dinheiro não dá para se brincar. Num país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, que as coisas estão meio esquisitas do ponto de vista econômico, não dá para você perder dinheiro hoje em dia. Eu falo por experiência própria, com a pandemia veio e eu perdi bastante dinheiro em bolsa de valores. Então não dá para perder dinheiro, é algo que vai te atrasar no seu sonho.
e procura um profissional qualificado, como a Didático, ou como qualquer outro consultor econômico, um consultor financeiro, um consultor de finanças pessoais, para te organizar e aí sim você botar a sua ideia no papel e ir para frente. Então, nesse ponto, cara, eu vou fazer uma outra pergunta que até bom, vou até ler. As startups elas são geradas geralmente sobre MVP, que você acabou de colocar. E aí, bom, eu acho que você, não sei se você recebeu essa pergunta, eu acho que não recebeu, mas devido à complexidade desse modelo, a maior parte dos investidores acaba deixando de lado as questões tributárias, legais, de marcas contratuais, a gente já falou sobre marcas e tudo mais. De que forma é possível orientar, a gente está falando mais ou menos aqui, o pequeno empreendedor ou quem está desenvolvendo um negócio próprio com pouco recurso ou expertise, para que faça isso da melhor forma. O que eu quero dizer é que não é dessa forma não, é o seguinte, se eu chegar agora, quem a gente tem muito acesso aqui é com contador, porque acho que se eu pegar nos últimos 20 anos eu devo ter aberto aí uns 30 CNPJs, mas com contador eu me dou muito bem. Se você chegar lá e falar assim, eu preciso de uma empresa assim, 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 com toda certeza não vai vir os quinais que eu preciso na empresa. Então uma das coisas que eu precisei aprender foi estudar um pouquinho e fazer uma pesquisa sobre como fazer a pergunta certa para poder pegar e colocar. E aí teve uma situação outro dia que dentro das minhas atividades aqui é intrínseco que quando eu vou fazer um site, por exemplo, do seu escritório, talvez eu precise hospedar o seu site. E aí, para me hospedar o seu site, eu vou terceirizar ou quarteirizar o serviço de hospedagem, porque eu não vou fazer isso aqui comigo, posso até fazer, faço para alguns, mas fica muito caro. Vou fazer isso com outra empresa. Então eu preciso ter no meu contrato social um KNAI específico de provedor de serviços, alguma coisa. É uma atividade dessa. E aí eu fui deparado com um contador, acho que no ano passado, que eu precisaria, porque eu abri um outro CNPJ, eu estava abrindo um CNPJ com um amigo, com um sócio, e o contador falou assim, Bruno, você precisa pedir antes a autorização para a Anatel. Da mesma forma que eu tenho uma empresa de educação, de ensino superior, que uma outra contadora, outro escritório de contabilidade falou assim, antes de você abrir o CNPJ, você precisa de ter a autorização do MEC. Falei, bora. Antes de ter a autorização do MEC, eu preciso ter o CNPJ para solicitar ao MEC, para que o MEC autorize o meu CNPJ a fazer. Da mesma forma, se fosse com o Conatel. A questão é o seguinte, com relação ao MEC, eu preciso ter o KNAI dentro da minha empresa, dentro do meu contrato, dentro do meu CNPJ, e aí eu vou e solicito ao MEC. Mas no caso do provedor de serviços, eu não preciso de Anatel de forma nenhuma, porque eu não sou um provedor de serviços. Eu sou como se fosse um subcontratante, é uma subclasse. Deixa eu me explicar melhor. Para quem está começando um negócio e não precisa de toda essa complexidade nem de ensino superior ou nem de Anatel, de nada do tipo. Como é que eu começando um negócio, porque eu julgo que tanto o seu serviço quanto o seu serviço são essenciais para o desenvolvimento de um pequeno negócio, de um grande negócio, de um negócio mega gigante. E a orientação de vocês é fundamental. Só que se eu não chegar para você da forma correta, eu falo assim, eu quero desenvolver uma fintech, Alan. E aí você vai me cobrar, pá! Não estou falando em linhas gerais. Da mesma forma como se eu chegar, Jaime, estou querendo desenvolver uma fintech, dependendo da forma como... Assim, você falou sobre a questão do estudo, da educação e tudo mais. São barreiras que a gente precisa vencer. Como? Aí eu vou voltar primeiro com o Alan, depois eu vou para você. Como é que a pessoa deveria, ou escritórios como o meu, deveriam se aproximar de escritórios de advocacia como o seu?
seja como parceiros, seja como, enfim, ou a pessoa, ou o empreendedor chega para o escritório para fazer a pergunta mais assertiva. Porque se eu não fizer a pergunta assertiva, você levanta uma série de itens que são desnecessários para aquele momento. Da mesma forma, e aí depois que ele fala, ou então vocês, sim, um interrompa o outro, não tem problema. Da mesma forma como é importante a questão de ter um consultor de economia, um consultor para fazer toda essa orientação. Só que se eu for contratar o teu serviço, fica caro. Eu particularmente digo que eu nunca contratei em 20 anos uma consultoria da área econômica. É caro, tem Pois toda a é. parte de economia, marketing, Então, tudo, é caro. Então, assim, aprendi a fazer na marra um business plan e for fazendo para poder pegar, mas nunca contratei uma consultoria especializada para isso. A forma correta, mais específica, talvez é muito complexa, mas de que forma que eu chegaria? Alan, cara, eu tô com um projeto assim, 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 assim. Dá o papo aí, dá a visão básica, onde eu começo, ou vamos fazer um processo gradual. Num primeiro momento, a gente faz um plano assim, aí a gente vai escalando para que, na medida que o projeto chegue num nível assim, a gente tenha um modelo que seja ideal para as suas expectativas, mas que alcance o meu orçamento. Da mesma forma, do ponto de vista econômico. Vamos lá. Eu acho que a pergunta certa, né? Eu fiz todo esse caminho aqui para fazer a pergunta que eu queria para vocês. Primeira coisa sobre alocação de recursos. Todo mundo está montando um negócio novo, em geral, tem recursos restritos, não vou dizer pouco, porque às vezes você pode até ter um investimento por trás, mas um recurso que você quer utilizar de forma eficiente. E aí, muitas vezes, a pessoa olha como contratação de um serviço de consultoria, seja ele a área que for, financeira, jurídica, etc. Perdão, só uma questão. Esse é um outro problema seríssimo, que quando a pessoa tem investimento de terceiros, existe uma péssima influência, que é o seguinte: de repente, para tentar, não é parecer, mas tentar mostrar serviço, ela vai e contrata os melhores profissionais, mas não instrui. E eu acho que isso também está muito ligado a como perguntar da forma correta. Porque eu posso ter o melhor escritório, mas se eu não perguntar da forma correta, é a mesma coisa de eu ter um escritório mediano com o melhor profissional. Vamos lá. Então, chegando nos dois pontos. Eu queria primeiro falar sobre a questão de, estou começando, tenho poucos recursos, contrato não advogado, o serviço sai caro, contrato não economista. Primeira avaliação é aquela, cara, é aquela velho chavão do cobertor curto. Né? Se você tem um cobertor curto, tá com frio nos ombros, você vai subir e vai deixar os pés cobertos. Não tem jeito, assim, não tem milagre. Você quer serviço de boa qualidade. Serviço de boa qualidade envolve bons profissionais. Bons profissionais exigem uma hora homem, uma hora profissional. Cara, não tem jeito, não tem muito como fugir disso. Tá? Então, assim, qual é o primeiro ponto para a gente poder utilizar esses recursos de forma mais racional e você conseguir utilizar o teu recurso de forma mais eficiente? Primeiro, você buscar algum profissional que tenha sinergia com a tua forma de pensar e o teu nicho de atuação. Sim. Qualquer profissional na economia, a gente até fala sobre isso, como é amplo, macroeconomia, microeconomia, como é que você tem como se especializar. Não existe um profissional genérico que vai atender qualquer tipo de demanda com a mesma eficiência. Então, eu vou poder falar sobre o meu campo, né, com mais propriedade. Se eu estou buscando uma assessoria jurídica, eu vou buscar alguém que tenha experiência no meu tipo de modelo de negócio, no meu tipo de atuação. Alan, como é que eu acho isso? Cara, a informação hoje está super disponível na internet. Bons profissionais têm cada vez mais se posicionado no mercado, tentando mostrar com clareza. Então, eu sou advogado, eu não atuo na área trabalhista, eu não atuo na área de direito médico, por exemplo, não atuo na área imobiliária. São questões que eu não faço. Me posiciono de maneira muito clara com questões envolvendo empreendedorismo, ativos digitais e contratos em geral, né, na linha do que a gente tem falado aqui. Então, a primeira parte é você tentar buscar alguém que tenha essa sinergia. Caramba, não consegui achar. Segundo ponto, é networking no sentido de você olhar para os seus pares, olhar para outras pessoas que também empreendem e pergunte. Vem cá, quem é que é teu assessor jurídico? Quem é a pessoa que você contratou? Quem foi que te ajudou com isso? Porque no final das contas, você aproveitar a experiência dos outros é um excelente caminho para saber se algo deu certo ou não. Nenhum problema é novo, né, cara? Não, o problema é novo. Nenhum problema é novo.
Alguém já passou por isso em algum Certamente. momento. Eu lembro a época, só fazendo um paralelo, eu lembro a época que eu estava aprendendo programação pro trabalho, e aí surgiam várias dúvidas. E aí eu tinha um amigo que me instruía, falou assim, Jaime, nenhum problema é novo, cara. Só precisa saber uma coisa, nesse caso a programação, inglês. Pra você consultar o mundo. Alguém em algum canto desse planeta teve o mesmo problema que você. E se você pesquisar sobre isso, você vai conseguir a resposta. A mesma coisa, se você perguntar, por exemplo, posso chegar e falar, Bruno, pô, tô tendo problema na minha empresa. Aí você vai falar, pô, cara, também tive. Pô, como é que você resolveu? Ah, a minha eu resolvi dessa forma. Eu não necessariamente vou resolver a minha de forma igual, mas já tem um norte. Sim. É melhor um norte do que nada. Verdade. Então é isso, nenhum problema é novo. Tem que ter isso na cabeça, galera. Nenhum problema vai ser novo nesse nosso mundão. Nenhum. Então, assim, a questão do investimento não tem jeito. Você conseguir, realmente, às vezes você vai ter uma flecha para acertar aquele alvo e, cara, é difícil, realmente. Então, a melhor forma é justamente a gente tentar buscar esse network. Agora, sobre a sua segunda pergunta, que você fala sobre fazer boas perguntas, eu achei fantástico ter mencionado isso, porque se tem algum aluno meu assistindo aqui agora, a gente comentou no início que eu sou professor na FGV, eu dou aula nos cursos de pós-graduação em Direito Societário. E aí, na minha primeira aula, a gente tem uma atividade que a gente faz dinâmica, que é sempre sobre pensar com a cabeça do cliente. É uma atividade em que eu falo com ele, olha, vocês querem estudar estruturação societária, saber qual o melhor tipo societário para a tua empresa? Algo muito lindo que a gente está conversando hoje. Quero montar uma startup, vou fazer o quê? Vou fazer uma sociedade limitada, vou fazer uma sociedade anônima, vou fazer uma sociedade em conta de participação, vou constituir pelo Inova Simples, que é uma modalidade nova que tem hoje. Eu falo com eles, pessoal, antes de vocês virem querendo dar as respostas, vocês têm que fazer boas perguntas. Porque fazer boas perguntas muitas vezes é muito melhor do que você dar a boa resposta. E aí eu acho interessante, e isso que eu achei identidade legal do que você trouxe, porque você mostrou a preocupação do cliente em fazer boas perguntas para o assessor jurídico. E lá, como eu estou lidando com advogados que prestam serviços, eu estou fazendo justamente o caminho contrário. Eu falo para eles, pessoal, aprendam a fazer boas perguntas para os seus clientes, para vocês extraírem informações e os subsídios fáticos necessários para você dizer qual é o melhor modelo. Então, muitas vezes a pessoa parte da largada e fala o seguinte, é algo super comum, tá? Vocês vão poder até confirmar isso para mim. Ah, se você tem uma empresa pequena, monta uma limitada. Uma limitada é o tipo societário mais difundido no Brasil, a LTDA, é o mais barato, é o menos custoso, então você vai seguir assim. Nem sempre é o melhor modelo. Só que quem tem que dizer isso é o profissional. Só que para eu poder dizer isso, eu tenho que te fazer a pergunta correta. Eu tenho que saber o seguinte, olha, qual é o teu objeto social? Eu não posso perguntar para você qual é o seu KNAI. Se eu estou perguntando para você qual é o KNAI, quem está nos acompanhando, a gente falou já sobre essa expressão aqui, KNAI é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. É uma classificação utilizada pela Receita Federal, que é feita pelo IBGE. Então, para cada atividade econômica no Brasil, você tem um códigozinho específico que é feito lá pelo IBGE e é utilizado para a Receita quando você faz uma inscrição lá no CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e é basicamente o que você precisa para emitir uma nota fiscal. Você emite uma nota fiscal, você tem que dizer lá qual é o serviço que você está prestando, o produto que você está vendendo, de acordo com aquela classificação. Eu não posso, enquanto assessor jurídico, você está vendo, Bruno, até mim, falando o seguinte, olha, eu quero montar uma empresa do ramo de eventos. Quero agora fazer simpósios, congressos, palestras, webinar. Eu falo, Bruno, qual é o teu KNAI? Você vai virar para mim e falar, cara, sei lá, faço a menor ideia. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Ao contrário. Bruno, explica para mim, qual o tipo de evento que você quer fazer? É evento em que você vai ter presença de público, não vai ter presença de público, você vai fazer em uma cidade, você vai fazer em mais de uma cidade, você vai ter venda nesse evento também, ou é só apresentação? Ou seja, só fazer as perguntas para te direcionar, para você me dar os subsídios fáticos e eu como expert, eu como a pessoa que presta consultoria, chegar e te dar a resposta. Então é legal, e eu achei isso fantástico, assim, como essa questão você enxerga muito importante o cliente fazer a pergunta certa e como eu enxergo muito importante o assessor fazer a pergunta certa. E no final do dia, talvez os dois tenham que fazer a pergunta certa. Então, tem que ser um desdobramento do macro para o micro sempre. Você tem que abranger o todo, porque o seu cliente muitas vezes vai chegar para você todo eufórico também. Cara, tem uma ideia, preciso de ajuda, cara, vamos. E você, como profissional, né, postura profissional, você tem que saber fazer as perguntas certas para ele também. Tem. E um outro ponto que eu acho fundamental nisso também é ter controle de reunião. Acho assim, um problema hoje muito grande da nossa sociedade em geral, as pessoas, elas estão muito preocupadas em falar e muitas vezes pouco preocupadas em ouvir. Sim. Só que ao mesmo tempo, qual é a grande lógica? Eu vejo isso muito com, em especial, clientes pouco experientes que estão montando um negócio. Às vezes tem, cara, uma excelente ideia, tem uma boa execução também,
é dispersão de pensamento. Então, várias vezes eu preciso, em algum momento, até pode parecer tão tanto quanto rude, às vezes. Puxar de volta, né? Puxar de volta. É sim. cortar justamente para isso. Então, Cara, a mas eu te condução dou esse exemplo também, em várias reuniões, seja do meu trabalho, outros trabalhos que eu tive já, né? Eu até estava conversando isso um dia desse com a minha namorada. As pessoas, assim, elas desfocam da reunião demais. Então, por exemplo, às vezes uma reunião que teria que durar 15 minutos, dura 1 hora, porque tem 45 minutos de um assunto que eu não concordo com você, você não concorda comigo, a gente não chega a lugar nenhum. Mas só pra falar e não ouvir, eu vou mostrar pra você que eu quero falar. E a gente às vezes perde 45 minutos do dia, que poderiam ser 45 minutos produtivos em outra coisa, seja pessoal ou seja profissional, só porque eu não concordei com você, você não concordou comigo. Então, às vezes... Uma pauta é tão importante na reunião. Exato. Reunião sem pauta, pra mim, é um negócio que não funciona. Não funciona. Tem que ter um step by step, senão não vai dar certo, cara. Senão você vai dar a sua opinião, eu vou dar a minha, aí vai virar senso comum. Não vai virar reunião. Vai virar senso... A gente já tem um consenso aqui de que as perguntas certas, elas são fundamentais. Eu acho que eu vou fazer um convite a vocês para que a gente possa fazer uns mini cursos. A gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai almoçar e eu já vou deixar o convite aqui para um segundo episódio, porque a gente já está falando aqui de criptomoedas, secais, a gente já está quase convencendo o Alan a entrar dentro desse investimento, e ele pode até dar uma segurança jurídica melhor. Vamos fazer uma empresa de investimento. Vamos fazer uma empresa de investimentos, é isso. Então, eu acho que a gente acaba que vai concluindo, vamos receber naturalmente perguntas desse primeiro episódio, e aí a gente vai para um próximo episódio mais maduro e com perguntas até de quem vai nos assistir, dos seus alunos, dos seus seguidores e de todos aqueles que a gente segue. Do ponto de vista econômico, eu tenho uma pergunta aqui. A gente tem vários modelos, quando a gente fala de startups, que surgiram, por exemplo, as smart monies, que algumas pessoas já chegaram aqui, é a forma de trazer dinheiro fácil. Não é isso não. Você tem as venture capitals, você tem agora um modelo agora não, né? Mas tá se trazendo bastante. E até você tem um modelo de venture capital, mas você tem um modelo de venture builder que ele eu acho, pelo menos a minha forma de visualizar, ele está se consolidando mais, porque é um modelo que o investidor ele não simplesmente aporta o dinheiro dentro de uma startup, dentro do negócio do terceiro, dentro de uma ideia, mas ele vem também com uma expertise jurídica, com uma expertise de negócios, com uma bagagem de repente já ter colocado em prática outros projetos no ar, enfim, já vem com uma bagagem, e ele também vem com algum tipo de prática. E, por exemplo, eu já atuei dessa forma. Em 2010 eu fiz um investimento em uma empresa de educação financeiro, mas também trouxe um investimento da minha empresa de tecnologia e também em outras áreas para poder pegar e fazer essa empresa ganhar corpo, e aí acabou que essa empresa depois foi vendida para um grupo maior para poder pegar e funcionar. E existe um modelo que também começou bastante forte e ganhou corpo nos Estados Unidos, e agora explodiu aqui no Brasil através de algumas grandes empresas, que é o modelo de crowdfunding, que você coloca a ideia e você faz um MVP, coloca uma ideia nos sites e coloca lá, as pessoas vão comprando microações, que não são ações. O IPO da Nubank, por exemplo. Pois é. Quais são as diferenças básicas desses diversos modelos? Tem muitos outros diversos modelos, e para quem tem uma boa, para quem tem uma ideia, essa ideia já está um pouco mais madura, ou para escritórios, né? Você atua já com diversos alunos que
os escritórios precisam orientar e devem orientar os seus clientes, de repente, que estão com um problema de, bom, eu já cheguei aqui até aqui, o meu cobertor já está ficando curto, como é que eu faço como é que eu busco um pouco mais de capital? Eu tenho diversos modelos, e aí o Jaime faz uma pincelada nisso e quais são as ressalvas que precisam ser feitas, porque o investidor ele quer vir, ele tem investidores que tem modelos que o investidor está pensando no longo prazo, mas você tem modelos, por exemplo, de debentures que você já está assinando uma promissória de recebimento, e se o negócio não der certo logo, ele vai colocar o teu produto à venda de qualquer forma, porque ele quer o dinheiro dele de qualquer jeito, num prazo determinado. E aí, vamos lá. Primeiro, o modelo financeiro, como se apresenta, e o modelo jurídico, as preocupações que o dono da ideia, ou que o grupo dono da ideia precisa ter, para que não caiam em ciladas e soltem boas ideias pela pressa de ter o retorno, né? Do negócio sair, tá nem de maduro repente ainda, ter. você já... Se eu não colocar meu projeto logo no ar, eu perco hype, eu perco a oportunidade, vai surgir um concorrente, aí eu tô fora. Cara, eu acho que, minha visão, né? Existem milhões e milhões de modelos, milhares, na verdade, né, de modelos para você iniciar um projeto. Eu acho, né, no meu pensamento, os dois mais importantes, eu não vou falar de todos, eu vou falar de dois, porque eu acho que senão vai ficar muito grande, mas os dois que eu vejo mais importantes dentro da economia brasileira são crowdfunding, para você captar recursos, enfim, de diversas formas, seja pelo tipo o IPO da Nubank, que rolou, você até você traz o seu cliente para perto de você, né? E o modelo de Venture Builder, que você já traz, você como investidor, na posição de investidor, tu já vai trazer empresas consolidadas que você tem, ou que você conhece, não necessariamente que você tem. Então, por exemplo, o Alan pode ter uma empresa jurídica muito boa, não é minha, é dele, mas eu falo, cara, vamos comprar o projeto do Bruno? Vamos botar um dinheiro ali? Vamos, vem comigo então. Que já é uma rede de relacionamentos. Exatamente, e a gente já linka 3 empresas, a minha que eu tenho, a sua e a dele, e a gente consegue fazer um equity, né? Que é onde você ganha dinheiro. Eu não sei se você tem... Obviamente você tem esse conhecimento do equity, né? O Bruno também, mas a galera que não sabe... Mas o que é o equity? Vamos lá. Cara, é difícil, é um conceito difícil, mas em linhas simples é o seguinte. Eu tenho uma empresa que vale R$10. O Alan tem uma empresa que vale 100. A minha empresa está indo pro buraco. A do Alan tá bem. Ele compra a minha empresa. A empresa dele não vai continuar valendo 100. Ela vai valer 100, mais 10 da minha e mais tudo que eu tenho ao meu redor. Seja, vamos botar um exemplo assim, minha empresa, sei lá, ela produz poste. Então, seja, todos os postes que eu tenho... É como se fosse uma fusão? É como se fosse uma fusão, mas tem muito ganho de mercado para ele. Porque ele não ganha só grana, ele ganha share, se for um concorrente. Um exemplo foi a venda da Móvel, da Oi. A Oi vendeu a Móvel. É um exemplo de telecom que eu acho até mais palpável. Vendeu a rede móvel, A rede móvel da Oi foi vendida. Só que não foi vendida só para TIM, ou só para Claro, ou só para Vivo. Porque o CAD, né, o Conselho Administrativo, não deixa, porque senão você cria um monopólio na economia. E aí os caras controlam o preço. Então o que foi feito? Olha, parte vai para TIM, parte vai para Vivo, parte vai para Claro. Foi um negócio de milhões, né? E assim, por que essas empresas compram? Ah, você pode pensar, cara, mas a rede da móvel da Oi não era boa. Poxa, não funciona na Barra da Tijuca, não funciona, sei lá, em Campos. Mas em contrapartida funciona no interior da Amazônia, funciona em vários lugares que as outras empresas não chegam. Então essas empresas, elas fazem esse aporte grande e trazem com ela a compra, mas não só a compra. Trazem toda a gama de clientes. Claro, vão trazer coisas ruins também, como a má fama, talvez, mas trazem também todas as possibilidades que aquela empresa tinha e não conseguia explorar, porque não tinha capital. E isso faz o valor de mercado dessa empresa subir bastante. Porque é como você o equity nada mais é como você vai enxergar a outra empresa. Você tem uma empresa boa que tem um valor de mercado X. Eu tenho empresa mais ou menos, tem um valor de mercado Y. Quando você compra a minha empresa, o seu valor de mercado não vira X mais Y, vira talvez 2X. Porque é o seu potencial de mercado aplicado na minha empresa. Então, sobe bastante. Então, isso é mais ou menos, né, em linhas gerais, o equity. Então, quando você faz um venture
builder, você não só está trazendo empresas para trabalhar juntas, você está dando mais força para aquela empresa central que você está trabalhando. Porque você pode chegar para mim e falar assim, Jaime, olha só, dentro da minha empresa aqui, eu estou trabalhando com a do Alan, que é assessoria jurídica, eu estou trabalhando, sei lá, com o do fulano de tal, que é uma super conhecida, uma XP Investimentos, e é isso que eu tenho aqui. Você quer se juntar, gente? Quero. Quanto custa? Custa 1 milhão. Tá bom. Agora, se você chega pra mim e fala assim, Jaime, dentro da minha empresa não tem muita gente. Eu tenho só o fulano da esquina trabalhando com a gente. Você quer se juntar, gente? Quero. Quanto custa? R$1.000. Pode ser a mesma empresa, com os mesmos propósitos, com o mesmo direcionamento de mercado, com a mesma capacidade de mercado. Só que só de você ter outras empresas fortes do lado, aumenta o valor dela, por conta das outras. Então, isso é bem importante. Mas vem o ativo, mas o passivo também. Também vem. E aí, do ponto de vista... A gente tem, do ponto de vista jurídico, como separar o passivo? Tá, vamos lá. Quando a gente está falando sobre compra e venda, aí tem vários modelos que a gente tem de combinação de negócio que a gente poderia chamar assim, tá? Eu posso fazer, por exemplo, simplesmente comprar participação na sua empresa, eu me torno sócio da sua empresa, e aí eu não estou necessariamente unindo os dois negócios, misturando eles. Eu posso fazer uma incorporação da sua empresa deixa de existir e ela passa a ser do meu patrimônio, aí sim eu estou sucedendo todos os seus direitos e suas obrigações. Então, só para a gente falar sobre, vou pegar o ativo, vou pegar o passivo, vai depender da forma como a gente estrutura essa operação. Porque, por exemplo, o exemplo que o Jaime deu, foi vendido a rede móvel, os postes, as antenas da Oi para as concorrentes, né? Para que as concorrentes pudessem ter uma maior capilaridade, Sim, uma maior share, um maior alcance, né, das suas antenas, do potencial no Brasil, enfim. Quando você vende esse ativo, você não está vendendo passivo. Não, porque o passivo continua no conglomerado. Então, da forma como você vende, porque veja só, uma coisa é se eu comprar a torre, o equipamento em si. Outra coisa é se eu comprar a forma operacional da torre, que é o que a gente chama no direito de estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, que é quando eu compro uma unidade de negócio com os contratos ali envolvidos, com os trabalhadores que já estão ali contratados, com eventuais outros prestadores de serviço, eu tenho o que a gente chama de um contrato de 3 passe. O contrato de 3 passe, que a gente chama vulgarmente de passo-ponto, esse contrato traz com ele também os passivos. Então, veja, se eu compro toda já uma unidade de negócio, funcionando, com todos os contratos atrelados a ela, eventualmente até com os funcionários que estavam alocados ali, e estou transferindo, por exemplo, estou tirando 3 funcionários da Oi para passar para a Claro agora, aí eu tenho sucessão das obrigações. Se eu fosse comprar só a torre, só o item em si, e tirasse, por exemplo, de algum lugar, na torre não vai fazer muito sentido nesse exemplo que eu estou te dando, mas poderia ser qualquer outro equipamento, e aí eu tiro dali e utilizo em outro lugar, aí eu estou fazendo só a compra de um ativo. Agora, se eu estou pegando a operação inteira, eu tenho sucessão, que a gente chama de sucessão empresarial, em função desse 3 passe. É mais ou menos se eu fosse comprar uma linha de produção, uma indústria. Eu estou carregando comigo todas as obrigações ali inerentes àquela... Porque com base nisso, a gente pode pegar, vamos lá, eu não vou entrar na questão do ônus, pelo menos não nesse episódio, mas vou entrar na questão do bônus. Nem toda empresa que está mal das pernas é uma empresa fadada a quebrar. Não, de forma alguma. Né? Se você tiver um bom relacionamento, se você tiver um bom produto, é uma questão de você, primeiro, se eu me posicionar melhor, se eu aceitar dividir para conquistar, eu posso fazer um equity, junto com o escritório, com assessoria jurídica adequada, eu posso fazer de uma forma que eu não trago para esse novo negócio, eu mantenho o passivo. Vou dar um exemplo aqui, nós 3 temos 3 negócios diferentes, eu mantenho de repente em linhas gerais, óbvio, né? Não tem como se analisar, até porque não tem um caso concreto na mesa, mas eu mantenho o passivo dentro de uma empresa minha ou dentro de um negócio meu, e dentro desse novo negócio eu trago o que é bom e a gente passa a tocar o que é bom ali dentro desse novo negócio até que se regularize, para que eu não perca o ativo de anos conquistado. E aí pode citar até a questão da Oi aí, que
Não sei a que pé está a recuperação judicial dela, se vai ou não vai conseguir, mas o que ela tem de patrimônio de antenas, nenhuma outra operadora, creio que conseguiria chegar a ter o que ela teria. E é um ativo fundamental, a questão de fibras que ela tem. É um outro ativo que deve ser negociado em uma outra rodada. E outros ativos que ela deve negociar pode ser uma composição até para pagar o passivo principal e se equilibrar. Esses movimentos de venda das empresas, a Oi como exemplo, são movimentos já previstos na recuperação judicial. Então, quando os caras assinaram a recuperação judicial, é muito provável, e pode até falar melhor que eu, que eles já previam que deveriam ter que vender tal coisa para conseguir, enfim, levantar um dinheiro. Claro, tem toda uma equipe dentro da empresa, toda uma equipe de avaliação jurídica e econômica que fez uma projeção de vendas, algo do tipo, que fala, cara, olha, com o que a gente tem aqui, a gente vai precisar, talvez, vender a móvel em 2021. Se a gente não conseguir atingir o target X. E foi o que provavelmente aconteceu. Todo plano de recuperação judicial ele precisa indicar quais são os meios de recuperação. Exatamente. Que pode ser receber um aporte, vender um ativo, enfim, tudo que for possível economicamente para você sair dessa crise. Mas é bem isso, Bruno. Não é toda empresa que está mal das pernas que vai fracassar. Às vezes o cara tem um produto super bom, ele tem clientes super fidelizados, só que a operação dele é muito mal instruída. Ou então ele não está digitalizado. Ou então, não sei, os profissionais que estão ali não são qualificados para aquela função. Você tem, por exemplo, um cara trabalhando em finanças, onde o sonho dele, e eu toco muito nisso de educação, o sonho dele seria trabalhar em RH. E aí você tem um diretor de finanças que o sonho era trabalhar em RH. Aquele cara não está entregando o máximo dele nas finanças. Ele tem vontade de trabalhar em RH. E aí você tem um cara de RH que quer trabalhar em finanças. Por que você não faz um job rotation? Isso aqui com certeza alavancaria muito a empresa. Então isso é muito importante dentro das empresas, entender o profissional, o ser humano. Porque eu sempre falo isso. Não importa o quanto dinheiro sua empresa tem. Ainda vão ser pessoas trabalhando. Tirando as high-techs que você tem, computadores trabalhando. Mas uma empresa no dia a dia nossa, são pessoas trabalhando. Se você não entende pessoas, o seu negócio vai fracassar. Você pode ser o Einstein dos negócios, você pode entender de tudo, você pode ter muita grana. Se você não entende o cara que está do seu lado, o cara que está na sua frente, ou que está atrás de você, ou quem você está negociando e vendendo, a sua empresa vai fracassar em algum momento. Seja fracassar financeiramente, ou pior do que fracassar financeiramente. Fracassar financeiramente você recupera. Fracassar na boca do povo. As pessoas não gostarem da sua empresa. Ligarem e falarem, cara, seu atendimento é ruim, seu produto é de baixa qualidade. Eu não gosto da forma que você entra em contato comigo. Aqueles spams de mensagem, sabe? É muito chato. Mas tudo isso, volta aquele modelinho do nosso MVP lá atrás. Antes de você lançar um produto no mercado, você tem que fazer os seus testes de hipótese. Botar na mesa, cara, vamos testar isso aqui? Vamos fazer. Eu acho um exemplo muito bom é a hashtag treinamentos. Acho que vocês já ouviram falar. Eu fiz parte de uma das primeiras turmas da hashtag, lá em Niterói ainda. Hoje eles estão no Rio. João Hashtag. Do João. O João estudou na UF, e até um abraço pro João, um cara muito gente boa. Ele estava na UF, e aí montaram a hashtag, eu fiz parte de uma das primeiras turmas para aprender Excel. Na época eu não sabia nada, isso tem muito tempo. E... Aprendam Excel. Aprendam. Quem quer empreender, aprenda Excel. É o primeiro que você tem que aprender. Pelo amor de Deus. E VBA também. VBA. Mas primeiro aprende o Excel, porque pra você sentar na cadeira. Porque se tu não souber Excel, tu não vai sentar na cadeira. Aí depois você vai pro Python, SQL, Power BI e vai fundo em tudo. Mas o primeiro, aquele igual o ensino de escola. Que eu não concordo muito com o ensino de escola, mas isso é pra outro podcast. A gente pode fazer um podcast de educação, que eu acho muito legal. A gente pode falar de educação no mundo, é uma coisa que eu gosto bastante, desenvolvimento econômico e educação. Mas é como se fosse a escola funciona nesse sentido. Vai do básico pro avançado. Aprenda Excel e depois você vai pros outros. Se você começar no mais difícil, eu tinha um professor de matemática que ele falava assim, Jaime, eu sou formado em economia, mas na época da escola eu nunca gostei de matemática. Nunca gostei, eu tinha trauma de matemática. A gente estava até falando isso lá em cima. E eu tinha um professor de matemática, de geometria, o Jerônimo, que ele falava assim, cara, eu sei que você não gosta de geometria, mas se você tentar resolver todos os seus problemas pela parte mais difícil, aí mesmo que você não vai gostar, meu garoto. Então começa pelo fácil. Pra que você vai tentar fazer o x ao quadrado mais alguma coisa, se você pode fazer o 1 mais 1? Não começa... Aí ele dava o exemplo de uma luta. Você tá lutando com alguém. Tem duas pessoas, o forte e o fraco. Você vai bater no forte? Não, você vai bater no fraco. Depois aí é outra história.
Então é sempre assim, comecem pelo mais simples e aí vão pro mais avançado, para tudo. Mas o que a gente estava falando, até perdi o fio da meada. É importante, empresas que estão indo pro buraco, você como investidor, saber se aquele produto vale a pena ou não. Às vezes não vai valer a pena. Não é toda empresa que está caindo de 50% que você vai, comprei. Não, senão tu vai junto. Mas tu tem que ter aquela visão de, cara, esse produto é bom. Pô, deixa eu perguntar aqui para fulano de tal se ele já usou. E aí, do ponto de vista do contrário, da empresa que está surgindo, deixa eu fazer um teste de hipótese aqui. Deixa eu lançar um exemplo do Dropbox, é muito bom, que eles fizeram... O cara do Dropbox, eu não lembro o nome do CEO deles, mas eu lembro que na época eles não estavam conseguindo capturar leads para pegar a prévia a beta do Dropbox, né? Aí o cara não sabia o que fazer. Falei, cara, como é que eu vou fazer? É muito difícil explicar o Dropbox. Eu não sei explicar o Dropbox. Então não me peçam para explicar o Dropbox, eu não sei. Mas ele não sabia o que fazer. Sabe o que o cara fez? Ele fez um vídeo. Um vídeo curto. Botou na internet, ó, o Dropbox é isso aqui, tá? Funciona assim. Os leads foram de 5 mil para 75 mil em alguns dias. Isso faz parte do MVP que a gente estava falando. Sim. Então faz parte. Então é importante você saber avaliar o mercado e tudo mais. Bom, a gente falou, a primeira questão que eu coloquei foi a questão lá da LGPD. A regulação de inovação, pode ficar feio aqui, mas eu vou ler mesmo. A regulação da inovação e proteção de dados pessoais. Qual é o impacto da LGPD para as empresas do Brasil, principalmente? Porque bom, eu trabalho de novo, não vou nem falar o nome da empresa, porque senão fica chato, mas não se vê movimento algum de empresas, principalmente as mais antigas, de adequação para as conformidades que são necessárias para a Lei Geral de Proteção de Dados. A anonimização, que é uma das questões. A proteção, por exemplo, a gente trabalha aqui com muita instituição de ensino, e instituição de ensino é um negócio muito engraçado que, por exemplo, você é professor, vocês são professores, e aí preciso me comunicar com os meus alunos hoje. Me passa aí a lista de alunos. Beleza. Lá na sua instituição não acontece isso, só em algumas outras. Na sua também não acontece isso, mas preciso me comunicar com todas essas, aí você vai, preciso de me comunicar com aí você chega lá pro gerente de TI ou para quem vai gerar a lista, e o cara tá, 5h30, preciso sair 6 horas, não vou te mandar isso, ele te manda o Excel que você tem que saber, com todos os alunos que estão inscritos na turma de informática do ano inteiro, de todas as turmas, de tudo. Mas ali não tem só o nome e o e-mail. Tem o nome, o e-mail, o CPF, porque todo mundo tem acesso a tudo. Não tem perfil, não tem níveis de critério para nada, não tem... aí a gente entra nos sites, porque tem plugin para tudo, tem aquele negócio bonitinho lá, eu aceito, eu compreendo, eu respeito os seus direitos de privacidade e tudo mais. Mas, meu irmão, liga para algum delas e fala assim, eu não quero mais receber nenhuma ligação, daqui a 3 minutos o telefone já tocou aqui 5 vezes e deve ser, de repente, tua empresa, desculpa, me ligando para poder pegar e me oferecer. Mesmo eu tenho um site que a gente vai lá e liga, se cadastra pra gente não perturbe, acho que é .org, mas não adianta. A gente faz. Então, assim, principalmente no Brasil, que a gente tem todos os problemas econômicos, tudo às vezes é muito mais caro e tudo mais. Qual é o impacto de verdade para as empresas do Brasil se adequarem a isso? Emendo nessa mesma pergunta, até para te dar tempo para responder e não te interromper, de quem seria, porque eu falei ali em cima que a gente já tem agora um início de uma previsibilidade de multa. E aí quando a gente começa a falar sobre multa, e aí as pessoas vão começar a ficar preocupadas, tem multa, a multa é de 2% do faturamento. Eu não sei se é do faturamento líquido ou do bruto, deve ser do bruto. Quem é que vai fiscalizar? E quais seriam as penalidades ou níveis de penalidades? O órgão que vai fiscalizar é a NPD. Bom, eu acho de verdade que agora está muito mais confuso do que antes. Porque antes a gente tratava de banco de dados e
para quem trabalha com banco de dados, a gente falava assim, criptografa. Agora é um monte de nomenclaturas que ninguém explicou nada, o que é de verdade, qual é o passo a passo que as empresas precisam. Ficou um negócio muito focado na questão jurídica, não tem uma cartilha. Tem, sim, tem, mas não está amplamente divulgada. É igual a questão do episódio anterior que eu falei, da questão da criptomoeda. Quando a gente fala de regular, cara, eu fiz uma enquete lá, você é a favor da regulação? Não venceu. Irmão, já existe a normativa desde sempre. A regulação nada mais é do que ganho de capital. Você compra uma casa por 100 mil reais e vende ela por 200. Você vai ter que pagar o imposto em cima do ganho de capital. Assim é com as criptomoedas. Assim é com a moeda estrangeira. Assim é com qualquer outro ativo. Aí ativo pode ser uma criptomoeda, pode ser um avião, pode ser um carro, pode ser um relógio, pode ser qualquer coisa. Pode ser um NFT que a gente Pode ser um NFT, enfim, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa. Então, assim, eu acho de verdade que a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela dificultou tudo. E aí eu te fiz várias perguntas. Vamos lá. O impacto... Tô ciente, tô por dentro. Vamos lá. Então, assim, o primeiro motivo da gente estar falando de proteção de dados aqui, né? Dentro de um podcast que a gente está falando sobre inovação, sobre concepção de novos negócios, hoje, independentemente se a tua atividade é física ou digital, você precisa estar por dentro orientado a dados. Porque sem você estar orientado a dados, você não consegue fazer a gestão eficiente do teu recurso, atingir o público correto que você quer atingir. Enfim, qualquer negócio físico ou digital depende de tratamento de dados, e em especial tratamento de dados pessoais. São aqueles relacionados ao indivíduo, ao ser humano, a gente, né? E aí isso vai envolver não só o básico que a gente entende como o teu nome e o teu CPF, mas muitas vezes seus padrões de comportamento. Onde é que o Bruno costuma frequentar? Onde é que o Jaime viaja? Quais são os hobbies que ele pratica? Tudo isso tem um valor intrínseco monetário a partir disso. Tem um desculpa te cortar, tem um campo na economia que estuda isso, cara. Se chama economia comportamental. E é um campo que, assim, tá crescendo demais. E é justamente isso. Vai entender os seus hobbies, os seus quês e porquês, e vai te direcionar o produto naquilo. Então, assim, problema nenhum. Então, assim, que os dados pessoais têm valor, isso daí é claro para todo mundo. A primeira pergunta que você me fez foi justamente a respeito de o que muda com essa lei, o que a lei tem de fato causado para as empresas, o que a gente espera disso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018 e, como você muito bem pontuou no início, houve vários marcos temporais para ela entrar em vigor, marcos esses que foram prorrogados. Então, ela começa em 2018, cria-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados cerca de um ano depois, mas cria-se juridicamente, mas não administrativamente. Ela não começa a operar, não tem os diretores eleitos, isso só vem acontecendo no ano passado, e aí depois você bota a parte dela entrando em vigor. Enfim, para a gente simplificar a nossa audiência, a lei efetivamente começou a vigorar em agosto do ano passado, agosto de 2021. Só que o que acontece? Mesmo depois dessa colher de chá, para as empresas poderem entender o que era a lei, ter um ambiente de discussão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz o seguinte: olha, meu primeiro ciclo de fiscalização para aplicar a eventual penalidade vai ser feito só em janeiro de 2022. Ou seja, a gente está gravando esse podcast agora em janeiro de 2022, estamos aí na primeira semana do ano ainda, agora que começou a fiscalização, e vai muito em linha com o que você falou a respeito do normativo que está sendo discutido, a respeito da dosimetria das penalidades. Dosimetria vem de dose, é de explicar o seguinte: eu tenho previsto na lei que eu possa aplicar multas. Essas multas não são de 2%, é de até 2%. Então, o até 2% vai de 50 centavos até você chegar a 2% do faturamento bruto do grupo econômico. Se te perguntar também se era líquido ou bruto, é do bruto do grupo econômico envolvido. Então, assim, a ideia desse normativo é justamente saber, olha, como é que a gente vai botar a dose para cada empresa? Eu posso cobrar de uma mesma empresa de um porte enorme, aplicar a mesma penalidade para uma empresa menor? Não faz sentido isso, tá? Então, o que muda efetivamente? Tem se discutido muito com base nessa cultura do medo, do tipo, olha, se adeque, senão você pode ter algum tipo de penalidade. Eu não sou muito favorável a esse tipo de abordagem, tá? Por mais que esse seja um risco real, o risco estou descumprindo a lei, pode ser aplicada uma penalidade a mim, não acho que esse é o grande motivador para você se adequar à LGPD. O maior motivador para mim é o risco de imagem e reputacional.
E o risco de imagem reputacional vai em linha do que vocês falaram da relação com o cliente. Dessa coisa da perturbação, dessa coisa de você ter a exposição desses dados pessoais. E aí é bom destacar também, quando a gente fala de dados, a gente fala muito sobre vazamento. Né? O que é o vazamento, essa expressão vulgar que a gente utiliza, que é até um tanto quanto contraditória, né? Você fala vazar dados. O vazamento é o acesso não autorizado a um dado. Só que quando a gente pensa em dado pessoal, o risco não é só o acesso não autorizado. A gente pode usar uma expressão até um pouquinho mais ampla, que são os incidentes de segurança. A perda de um dado não é um acesso não autorizado, mas a perda de um dado te compromete. A gente pode dar um exemplo super concreto agora. O SUS, em que os dados de vacinação ficaram indisponíveis durante um tempo. Não vazou no sentido de alguém saber se eu me vacinei ou não. Foi pior, eu tive a perda do dado em que eu não tinha mais o registro. Isso é um incidente de segurança. Ou seja, o gênero do qual o vazamento, que é esse acesso não autorizado, é só uma espécie. Então, quando a gente fala em incidente... Mas aí que tá, supostamente não. E aí, quem é que regula essa questão, né? Porque, supostamente, e eu não vou levar pro lado político aqui, pelo amor de Deus. Não foi vazado. Supostamente não, mas se houvesse um vazamento, porque a página, de fato, do SUS se tornou indisponível, mas antes teve um aviso lá pedindo, inclusive, Bitcoin. Pedindo, inclusive, criptomoedas para se devolver. Aí voltou a página e aí ficaram indisponíveis os dados por vários dias. Você já imaginou, por exemplo, eu tomei 2 doses da vacina. Tem gente que opta por não tomar. Tem gente que tomou, não tomou. Tem gente que faltou. Enfim, tem gente que não pode tomar. São N os fatores. Existe uma discussão aí que agora tá faltando o teste porque o teste barateou. Eu no ano passado, eu queimei um cartão de crédito porque minha filhinha estava com 1 mês. E toda vez que eu voltava da rua, eu fazia o teste rápido porque eu tinha medo de entrar em casa e tá contaminado do negócio. Então, assim, o tamanho de um vazamento desse para uma indústria, o valor dessas informações para uma indústria, desculpa ter te cortado, espero não ter tirado sua linha de pensamento, mas quem fiscaliza de fato e como é que esses dados ficam realmente públicos, como ter confiabilidade. Tá. Sobre confiabilidade, beleza. Qual a ideia da lei? Tá? A lei ela traz o tema proteção de dados e os dados pessoais não é uma questão nova. Antes de 2018, os nossos dados já existiam, a gente já utilizava, eles já eram comercializados, eles já tinham alguma destinação econômica. Não é um assunto novo. O que se tem agora novo é um marco regulatório que cria obrigações e, de maneira mais clara, institui penalidades. Mas se alguém utiliza seus dados de forma indevida e te causa um prejuízo, independentemente da lei de proteção de dados, antes dela, isso já te autorizava a buscar uma reparação por isso, com base na nossa legislação civil, consumerista ou qualquer outra coisa nesse sentido. O que vem agora é um novo marco específico para a questão de proteção de dados. Aí vamos respondendo assim, primeiro ponto. Obrigações criadas pela lei, tá? A lei tem alguns conceitos abertos, dizendo, por exemplo, que todo mundo que usa dados pessoais precisa adotar medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança. Medida técnica, você citou, por exemplo, anonimização, criptografia. Isso é uma medida técnica. Só que no outro exemplo que você deu, você citou uma medida administrativa. Porque proteção de dados é, acima de tudo, cultura. Qual foi a medida administrativa que você citou? Eu estou na escola, eu quero pedir acesso ao dado dos alunos da turma para poder me comunicar com eles. E aí a pessoa que tem acesso a esses dados te manda uma avalanche, mais do que você precisava. Qual foi a medida administrativa que não foi tomada aí? Justamente você minimizar o acesso aos dados. Bruno, se você vai dar aula lá para a turma A, você tem que receber os dados da B, C, D e E? Não. Então a pessoa que vai ter acesso a esses dados tem que restringir para falar o seguinte, não, Bruno, só tem pertinência você receber o do A. Então percebe que isso é uma medida administrativa de segurança. A gente tem vários outros casos até emblemáticos, por exemplo, em hospitais, em que qualquer profissional de saúde poderia acessar o prontuário de qualquer paciente. O que aconteceu? Uma vez você teve um famoso se hospedando no hospital
E aí, uma pessoa, técnico de enfermagem, ou enfim, nutricionista, não sei qual era a função da pessoa, teve acesso ao pronto-socorro e vazou aquilo para dizer, olha só, realmente, está internada aqui mesmo. Vem cá, se ela não estava cuidando do paciente, por que ela teve acesso àquele prontuário? Isso não é uma medida técnica. Não adianta eu ter um melhor sistema de segurança se culturalmente eu não tenho isso bem difundido. Sim. Então, qual é a ideia da lei? Estabelecer essas obrigações, tanto técnicas quanto administrativas, prever um marco do que deve ser feito, qual é todo o procedimento para você poder se adequar. E uma vez que você não esteja adequado, você está sujeito a 2 tipos de responsabilização. Uma é a responsabilização geral que qualquer um de nós pode buscar, que é a responsabilização no judiciário. Se na justiça para dizer, olha só, me causaram um prejuízo. Juiz, quero uma indenização. Isso qualquer um de nós pode fazer diretamente. Então a empresa que te liga, perturbando todo dia, se você consegue comprovar qual é essa empresa, você pode ajuizar uma ação independentemente de qualquer coisa, para mostrar, olha, estou aqui sendo perturbado, estava aqui gravando um podcast, recebi 20 ligações, cancelava, bloqueava número, vinha um outro número. Você pode ajuizar uma ação direta. Qual é o outro caminho que existe? Hoje a gente tem mais uma autoridade administrativa para isso. Nós já tínhamos várias outras, os PROCONs, Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Hoje a gente tem um outro órgão, que você mencionou no início, eu vou explicar um pouquinho o que é a ANPD. A ANPD é uma sigla que designa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não é um órgão em separado, como é o CAD, por exemplo, que ele citou aqui, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele é um órgão que hoje ele é vinculado à Presidência da República. É até uma crítica que se faz, deveria ser um órgão independente para ter autonomia administrativa, financeira e técnica. Hoje ele é um órgão de autonomia técnica, são nomeados pelo governo, mas são profissionais que têm independência nas suas decisões, mas não é um órgão com independência administrativa, o que é bastante criticado. Essa ANPD recebeu, na Lei Geral de Proteção de Dados, a atribuição de conscientizar sobre como se aplica a lei. Então, ela quem faz as cartilhas que você mencionou que são tão importantes, que a gente ainda precisa, ela fez algumas cartilhas. Uma das primeiras que ela fez, por exemplo, foi sobre medidas de segurança para pequenos empreendedores, mostrando o que os pequenos empreendedores podem fazer para ter melhores medidas técnicas e administrativas de segurança no seu negócio. Então, eles têm feito isso, participado de uma série de webinar, de seminários, de encontros, de palestras. Então, os primeiros 6 meses de atuação da ANPD foi puramente de conscientização, puramente educacional. Então, ela tem uma série de competências, dentre essas de divulgar essa conscientização da cultura de proteção de dados. Uma segunda competência que ela tem é de editar atos normativos, de regulamentar essa nossa lei geral. Daí o exemplo, o ato normativo que você citou, dessa dosimetria das penas. Beleza, na hora de aplicar a penalidade, vamos saber qual é o critério objetivo para a gente dar segurança para o mercado. A gente falou muito sobre segurança e previsibilidade aqui no podcast. Então vamos te dar uma segurança para saber se você vai ser multado em R$5.000, 50 mil, 500 mil ou 50 milhões. Vamos te mostrar como é que a gente vai chegar a isso. E o terceiro ponto dela, além do normativo, é efetivamente a fiscalização. E a fiscalização ela pode ocorrer de 2 formas. Ela pode ser provocada pela gente. Então, eu tenho hoje como direto na ANPD e fazer uma reclamação e dizer, olha só, é a empresa tal que está me perturbando. Independentemente da minha ida no judiciário para resolver o meu problema, por que você não verifica e corta a raiz do problema para não prejudicar mais ninguém? Então, eu, hoje, como cidadão, posso comparecer à ANPD virtualmente, que eu estou falando, tá? E fazer uma reclamação para sugerir que ela faça uma investigação. Essa minha sugestão não é vinculativa, tá? Ela não é obrigada porque eu fiz uma denúncia a fiscalizar. Mas ela pode ser provocada por mim. E outra coisa que ela pode fazer é o que a gente chama muito de ex officio, que ela toma a própria iniciativa. Ela vai atrás e fiscaliza. O que se espera que aconteça? Até por ela não ter essa independência, essa autonomia administrativa, no final das contas, muito em linha com o que já me falou, toda empresa não é um CNPJ, é um CPF por trás. Então precisa de braço para trabalhar. Não existe hoje corpo funcional suficiente para fiscalizar todas as empresas. Não existe. Então, o que se espera é que esses primeiros ciclos de fiscalização se direcionem às empresas que tratem um volume maior de dados. Então, a gente está falando das Big Techs, ou então empresas que tratem dados que não necessariamente são um volume muito grande, mas que têm uma sensibilidade maior. Então, bureaus de crédito, empresas que envolvem dados de saúde, nesse sentido. Não quer dizer então que eu tenho uma empresa pequena, eu estou despreocupado com isso. Honestamente, com relação à ANPD, eu acho que você pode ficar despreocupado. Pelo menos nesse primeiro cenário.
Mas com relação à reputação... Mas com relação à reputação, com relação ao judiciário. Até a respeito ao cliente, né? Exatamente. De forma alguma. Isso não oneraria, por exemplo, por falta em... Bom, eu sou crítico total do órgão estar ligado diretamente ao executivo, mas, bom, o objetivo aqui não é político, não tem isso. Eu gostaria até de repente, convidar, e aí a nossa assessoria pode até pegar e fazer o caminho para isso, de repente, um representante tanto do ponto de vista político, quanto aos representantes da NPD, se quiserem, o espaço está aberto aqui. Podemos fazer, de repente, até um bate-papo, até ser convido, Alan, a estar junto de novo, a tentar esclarecer como é que seria o modus operandi disso, como poderíamos fazer esse modus operandi, porque na minha cabeça é muito confuso. Por mais que tente se fazer, e como é um negócio que ainda fica muito fechado, muito elitizado, vamos falar assim, de novo, de forma alguma eu estou levando para o lado político a questão aqui, mas como fica um negócio muito politizado ou elitizado, será que eu não vou sobrecarregar o PROCON? Pode ser. Porque a pessoa pode falar assim, cara, quem é a NPD? A quem eu busco? Quando eu recebo uma ligação, a primeira pessoa de verdade que eu me sinto, que eu sinto como autoridade na minha vida, para que eu possa reclamar alguma coisa, é o PROCON. Né? Então, o PROCON, de repente, seria uma via para poder pegar e jogar ou fazer essa ponte, de repente, num primeiro momento, aí eu vou onerar o PROCON, que já está sobrecarregado com as suas causas, um judiciário que já está super cheio de questões. Uma forma de autorregulamentação que deu muito certo e continua dando, que é legal, em linha da reputação que a gente falou, Reclame Aqui. Sim. O Reclame Aqui não é um órgão público. O Reclame Aqui surgiu de iniciativas privadas para você poder ter, e tem resolvido, não vai resolver todos os problemas, óbvio, mas com esse risco de reputação tem resolvido demais. Perfeito. Porque você vai comprar, por exemplo, algum item novo na internet, você joga lá, não conheço o site, vou jogar no Reclame Aqui. Perfeito. Então já incentiva a pessoa a e é por isso que é importante um cuidado maior das empresas, da forma que elas se comunicam com seus consumidores e da forma que elas vendem o seu produto final. Porque se você tem uma empresa mal reputada no Reclame Aqui, você provavelmente vai perder venda. E muita venda. Porque o consumidor comum, ele vai buscar comparação entre empresas. Sim. Deveria, né? Buscar comparação entre empresas. Vou comprar na empresa X ou na Y, a minha geladeira. Vou no Reclame Aqui. No Reclame Aqui, a empresa X, ela tá com prazo de entrega que sempre estoura. O canal de comunicação deles é inviável. Cara, desculpa, tá o preço melhor no de vocês, mas eu não vou comprar com vocês. Vou comprar na outra, que tá R$200 mais caro, mas que vai me entregar na data. Então é muito importante para as empresas, e aí também as startups, a ter esse consentimento de que é importante você entregar um produto final de qualidade, mas mais ainda é importante você ter uma cadeia de gestão de comunicação de qualidade. Onde a pessoa... Isso é muito bom, por exemplo, no Nubank. Você entra no Nubank e você resolve essas coisas. Tudo no chat de uma forma espetacular. Há controvérsias. Mas é conhecido. Com certeza tem. Toda generalidade, mas ele é verdade absoluta. Mas é super reconhecido justamente comparado a um banco normal, com certeza. Você resolve. Ontem, por exemplo, eu precisei ir numa agência do Banco do Brasil, não consegui resolver meu problema, a fila estava dando quarteirão. Caixa econômica. Então... Se os bancos começarem a patrocinar aqui, a gente para de falar mal deles. Pois é. Bom, ainda nessa linha, porque a gente vai ter que ter de verdade alguns outros episódio /1, /2, /3 sobre esse assunto. Para que as startups, esse é o tema, e para a gente continuar no tema. A startup que está começando ou que já está um pouco mais madura e ela quer fazer esse alinhamento de... Eu já amadureci um pouco mais o meu projeto, eu já estou com o MVP
funcional, já estou numa plataforma de crowdfunding, eu já estou com a Venture Capital, já estou com dinheiro de Smart Money, enfim, o negócio já está funcionando, já está rodando, mas eu ainda tenho pontos de adequação. Eu fiz dois pontos aqui que eu considero como bastante importantes, e eu vou te perguntar ainda para você, Alan, e se você quiser, também fique à vontade para misturar as respostas aí, Jaime, que são dois pontos que eu considero super importantes e que as pessoas são bem distantes e que são complementares, na minha opinião, à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão do compliance, certo, e também a questão do PSI, né, da Política de Segurança da Informação. Porque dentro do PSI você acaba regulando, por exemplo, essas questões, esse exemplo que eu dei aqui, que vocês terminou de explicar aí muito bem, sobre a questão de vamos entregar um Excel com todos os dados, eu regularia quem tem acesso ao quê? E a pertinência para ter isso. E no compliance eu faria as amarras e eu tenho que ter uma preocupação na construção de um compliance que eu tenho que amarrar, mas eu não posso amarrar muito. Eu tenho que ter flexibilidade até um ponto e eu não posso nem amarrar muito, nem posso flexibilizar muito, porque senão eu acabo criando impeditivos para um crescimento, para um equity, para outras funções dentro da empresa. E aí eu acho que você começa respondendo e eu acho que você termina, e aí depois eu faço mais uma pergunta e a gente faz um convite para o próximo episódio. Esses seriam talvez os dois, ou quais mais outros documentos seriam dentro daquela linha que a gente falou sobre perguntas... Startup enxuta, o que a gente precisa fazer para esse primeiro início. Então, quais seriam esses... Acho que dentro dessas primeiras preocupações, especial, jurídica e documental que uma empresa precisa ter, nesse primeiro sentido, é claro que organizar a casa a nível de códigos de conduta interno, de instituir um programa de compliance. O que é compliance para início de conversa? Tá, isso ótimo, daí perfeito. É um excelente, esse é sempre um excelente ponto, né? É um pouco da nossa prática de pegar coisas do exterior e trazer para o Brasil. Compliance vem do termo em inglês conformidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que compliance é algo que é conformidade a alguma coisa. Então, existe o compliance anticorrupção, existe o compliance anticoncorrencial, ou melhor, pró-concorrencial, para você garantir a concorrência. Existe o compliance de proteção de dados, existe o compliance na gestão dos teus empregados internos, na contratação de terceiros, de fornecedores, no relacionamento com o poder público. Então, compliance é um baita gênero, você tem várias espécies. A depender do teu ramo, você vai ter que ter um programa de conformidade mais focado em um nicho do que o outro. Por exemplo, eu atendo clientes que têm, muitas vezes, um relacionamento intenso com o poder público. Então, eles precisam ter um programa de conformidade para garantir que, nessa interação com o poder público, esteja, de fato, sendo ali algo lícito, que tenha, de fato, impessoalidade, que não seja um troca de favores ou qualquer coisa nesse sentido. Então, claro que assim, organizar a casa, de você ter esses programas internos, códigos de conduta, código de boa prática, é fundamental. Na mesma coisa, a gente está falando sobre PSI. Né? Quando a gente fala sobre proteção de dados, você tocou num ponto também interessante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela bate muito na questão jurídica. Mas fora a questão jurídica, a gente já tinha, antes da LGPD, uma série de outras normas, que não são normas do ponto de vista de caráter legal, mas que são normas que são aplicáveis pelo mercado, como as normas ISO, de boas práticas, de boas condutas, que falam sobre segurança da informação. Então, é importante também você adotar isso. Mas eu queria dar um passo anterior, já que a gente está falando sobre estruturação de novos negócios. Organizar a casa é fundamental. Você ter boas práticas internamente, tanto em segurança da informação, quanto em conformidade genérica, como a gente tratou. Mas organizar o relacionamento entre os sócios, para mim, ainda é um ponto anterior mais importante. Porque o que eu já vi de empresa bem arrumada, que quebrou por uma briga entre os sócios, sim, entre os donos no final do dia, né, que é quem fundou o negócio, quem eventualmente injetou o primeiro recurso, é enorme. Então, quer organizar a casa, se você está montando um negócio, tem muita gente que monta sozinho no primeiro momento. Aí, essa preocupação do acordo de sócios, ela deixa de existir.
Mas se você tem alguém ou algum colaborador seu que ainda não é teu sócio, mas você quer trazer para sócio, organiza essa relação. E essa relação é organizada por meio do que a gente chama de um acordo de cotistas ou um acordo de sócios em geral. Tá? Em que você vai estabelecer as bases ali de comprometimento de cada um, de dedicação de tempo, e aí proteção de várias... Divisão de lucros. Proteção de várias outras coisas que a gente tratou aqui, por exemplo, não concorrência. Quer sair do negócio? Você não vai poder montar uma outra empresa para concorrer com a minha. Proteção às informações confidenciais que a gente tem. Cláusulas hoje, que a gente tem visto muito, eu tenho negociado isso muito em contrato, uma cláusula bem específica chamada de cláusula de não depreciação. Você era meu sócio, você é da minha empresa, você não pode falar mal da empresa. Então, é restringir contratualmente a tua liberdade de expressão. Fala o seguinte, cara, olha só, você saiu daqui, não vai lá no LinkedIn postar, dizer que a empresa era mal organizada, mal gerida, o negócio não dava certo, não vai fazer uma entrevista no jornal, não vai gravar um vídeo no YouTube. Cláusula de não depreciação. É uma limitação da liberdade de expressão das pessoas, só que de maneira lícita. E vale para todos, né? Para todos. Porque exato. Eu posso sair antes, você pode sair antes, então assim, é um respaldo que todos acabam tendo. Perfeito. Manter a longevidade da empresa também, como um todo, né? Porque a empresa é muito maior do que os seus sócios. Sem dúvida alguma. Né? Porque a prestação de serviço para a sociedade. Exatamente. Então, imagina, é o que eu sempre questiono isso. Se a sua empresa sair do mercado, o que vai acontecer? A população que consome seu produto, como que ela vai se sentir? É sempre bom você ter essa pesquisa dentro da sua startup. Seu produto saiu do mercado. Tá, mas o que vai acontecer com a sua população que consome? Joga essa pergunta no ar. Faz perguntas e respostas, né? Um fato. O que vai acontecer? As pessoas vão sentir falta do seu produto? Se as pessoas botarem que não vão sentir falta do seu produto, cara, tem alguma coisa errada. Então, numa briga de sócios, a empresa acabou. A perda social é muito maior do que a perda societária. Número de empregos que gera, exatamente. Concorrência no mercado, como você estava mencionando agora. Sim. Se a gente for pensar até indiretamente para a população em geral, quando uma empresa sai do mercado, é menos um ente recolhendo tributos. Sim. Então é menos financiamento de política pública. Com certeza. Então está tudo ali circulando. E é menos também uma empresa tentando competir preço. Também, exato. Que pode gerar um alavancamento de preço num produto que seja bastante enxuto, né? Uma área bastante enxuta pode gerar levantamento de preço. Então, tudo isso tem que ficar bem esclarecido na hora de montar os contratos entre os sócios para que uma briga pessoal não se torne uma briga para uma sociedade inteira. Bom, eu tenho mais 79 perguntas aqui, mas eu vou parar, que aí a gente vai para a gente já... Não vou deixar pré-marcado aqui por conta de agendas e tudo mais, mas eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu acho que foi um papo que... mais do que acima de tudo demonstra que a gente precisa ampliar e adentrar sobre os fatos, sobre as minúcias de aquilo. Esse último item que você falou sobre a questão de acordo de sócios, pelo menos nos últimos 5 anos, é a primeira coisa que quando eu vou fazer qualquer tipo de negócio eu envio. E eu já deixei de fazer coisas porque o sócio ou o parceiro se negou a colocar, a avançar naquilo de sócio, porque, não, mas aquilo ali a gente vai estar regulando isso daqui dentro do contrato social. Eu falei, não. São duas coisas completamente diferentes. São coisas diferentes. Porque no contrato de sócios tem cláusulas, por exemplo, pelo menos dentro do que eu uso como padrão, que se você cometer qualquer tipo de ato ilícito, ou se você tiver qualquer tipo de questão penal, ou enfim, qualquer questão que vai desabonar o CNPJ ou a instituição, você precisa ser afastado, ou você precisa ter uma resposta contundente para que a gente possa se manifestar, pelo menos para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, de uma forma que seja claro e eu não tenha nenhum prejuízo, ou a instituição não tenha nenhum prejuízo. Então, assim, são coisas que valem tanto para um lado quanto para o outro.
Uma coisa que eu que existe dentro do meu acordo de sócios também, que eu acho que deve ser padrão, mas eu acho, e que eu sempre procuro falar aqui também nos acordos, muito mais importante da gente definir como a gente vai começar, é a gente já tentar prever como a gente vai terminar. Mas ninguém faz um negócio pensando no término. Mas é aí que tá, eu acho que é aí que é a chave de um segredo, talvez, de negócios que permanecem, que ficam. Porque aqui a gente é super amigo. Então fica muito mais fácil a gente dizer, bom, se você tiver uma oportunidade de advogar nos Estados Unidos, criar um escritório lá, assim, como é que a gente fica com o nosso negócio aqui? Fica mais fácil a gente determinar agora as regras. Que depois, né? Não que depois a gente não possa mudar, ou adequar, ou readequar. Mas a gente já pré-determinou algumas coisas aqui agora, que lá na frente você vai querer cobrar mais ou cobrar menos, ou eu vou querer cobrar mais pelo meu valor. E aí depois fica, por exemplo, tem um eu posso até criar uma confusão aqui, mas problema. Fica tem um caso que recente aqui que fica um negócio de, mas eu trouxe o tal cliente e tal cliente, o meu serviço custaria tanto. Mas e eu? E o meu serviço? Você só está trazendo o cliente que custa tanto ou que tem tal valor porque você está confiando que também a minha parte vai ser executada, realizada, porque senão só o teu serviço, só o seu conhecimento, só o seu network, sem a minha parte executada não vai adiantar de nada, ou sem a minha capacidade gerencial não vai adiantar de nada. Então, eu acho que a questão do acordo de sócios talvez seja o marco zero de uma composição de um negócio, de um compromisso entre partes para que possa ser feito. Então, o meu muito obrigado, antes das considerações finais ou de qualquer comentário que vocês queiram fazer, pela disponibilidade de vocês. Já o meu convite para uma próxima conversa, para próximas conversas, para uma próxima seria uma única, mas para próximas conversas, e é isso. Então, deixar aqui o meu obrigado pela participação, foi bem bacana o nosso bate-papo, aprendi bastante aqui com o Bruno. Essa parte do direito, então, que é meio obscura para mim, lá da economia, né? É meio que são mundos apartados, mas que lá no final eles andam juntos, né? Não pensem... Lá no final, lá no início. No final, no início, no meio, não pensem assim, a galera mais nova que tá vendo, né? Que tá talvez escolhendo a faculdade, não pensem que vocês vão escolher uma faculdade e vai ser isso pro resto da vida. Não, não vai ser. Vocês vão fazer uma faculdade, se quiserem, é óbvio, ninguém é obrigado a fazer faculdade, né? Como você falou, a pessoa pode não querer fazer faculdade e empreender à vontade, mas caso escolham uma faculdade, não pensem que vocês fizeram economia, que vocês vão trabalhar como economista o resto da vida. Pode ser que sim, pode ser, mas vocês vão precisar de conhecimentos de outras áreas também. Psicologia, direito e por aí vai. Então, muito obrigado. Espero poder voltar mais vezes para falar do mesmo tema, para falar de educação, desenvolvimento econômico. E espero estar junto contigo também, para a gente trocar mais. E é isso. Como o Bruno falou, aprendam Excel, diversifiquem seus conhecimentos sobre tudo. E para a galera que está tentando começar ideias novas, startups, vão com calma, botando pingos nos is, não tendo aquela ideia de vou fazer, vou acontecer, isso é muito bom, a euforia é muito boa, mas, como um bom ditado diz, a euforia precede a queda. Então, pé no chão, com calma, que tudo vai dar certo, né? Nesse momento de estabilidade do país, as coisas vão dar certo. Muito obrigado. Pessoal, também queria agradecer aqui a oportunidade, principalmente da gente poder ter essa troca entre nós e também poder dividir com vocês que estão nos assistindo um pouquinho da nossa bagagem pessoal e profissional, sem dúvida alguma. Eu acredito muito em diversas formas de aprendizado e saindo daquela linha do aprendizado tradicional que você sempre tem que estar numa sala de aula com o professor falando ou sentado na tua cadeira lendo um livro, são iniciativas como essa que de fato fazem com que as pessoas possam extrair aquilo fora do tradicional. Então poder assistir um podcast, ouvir, seja simplesmente ouvindo enquanto está fazendo uma corrida, está na academia, ou está com insônia, ou mesmo sentado olhando para uma gravação, como vocês vão ter oportunidade também. Eu acho que essas fontes alternativas, que não são nem mais tão alternativas assim, mas fontes diversas de aprendizado, são fundamentais para um estudo ativo, para um estudo do século XXI, colocando assim. Então, fico muito feliz pela oportunidade de ter vindo pela primeira vez aqui, eu sei que vai ser só a primeira,
no Didático Cast. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jaime, também pela oportunidade de dividir a mesa. E é isso, pessoal. Quiserem me acompanhar aí, @Alan Turano, sigam também as redes da Didático Cast. Nos vemos numa próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.